André, Oi, Didi. uma consulta com você, tá? Hum, Você reparou que a capacidade que você tem de segurar sua flatulência dentro do seu corpo, ela reduz depois dos 40? Didi, eu nunca seguro minhas flatulências. Não, mentira, tu não é uma modelo. Eu não reparei essa perda de controle, não. Mas eu tô entendendo que é parte da sua jornada isso. Não, porque assim, eu analiso meu corpo, né? Eu tô sempre Sim, analisando sim. as mudanças e tal, e depois dos 40, tem aí umas coisas interessantes que acontecem com o nosso corpo. É quase uma segunda puberdade, porque coisas mudam. É impressionante. Mas uma das paradas que eu percebo é que eu não sei se é a eu por ter agora um medicamento para glúten, eu tô desbravando coisas que eu não desbravava antes, então meu corpo tá reagindo. Eu não sabia que você estava voltando a brincar no Então, território do glúten. pois é, não é no território do glúten, é no território do pode conter traços. Sabe qual é? Entendi, entendi. Porque eu não confio 100% no remédio lá. Que é tipo aquele da lactose, que a galera que tem bagulho com lactose toma Mas e é que tal. a lactase é diferente. A lactase é a enzima que quebra a lactose e aí funciona, Então, porque ele simplesmente quebra a lactose. Funciona, pois né? é, o do glúten ele tem uma parada que supostamente ele trava também. Eu não sei qual é a estrutura, eu não pesquisei ainda. Mas eu tô Glutase. testando Não, aí. tô zoando, eu não sei. Eu também não sei. Mas, e aí eu tô nessa parada. Eu não sei se é assim, pô, é porque eu tô ficando velho agora e, porra, tenho que concentrar. A gente tem que concentrar, André. Não, olha só, Eu já tenho que parar, falar, peraí, que eu eu tenho vou que. te dar um Peraí, André, peraí contraponto. que eu preciso ter que concentrar aqui, senão eu vou peidar. É isso que Eu acontece. estou tentando não peidar aqui na sua frente, peraí. Não, mas olha só, é porque eu acho que tem duas coisas que funcionam em contra-paralelo, que é assim, por um lado, sim, talvez a sua musculatura do assoalho pélvico esteja piorando, né, Porra, incapacidade parabéns. de segurar, então isso pode ser um problema real. Ou, qual é a outra coisa que faz você... Tem duas coisas que faz você segurar o seu peido. Um, é a sua força do assoalho pélvico, e o dois, é a necessidade barra demanda, a seriedade da situação. Porque Tá. dependendo, se assim, eu não vou segurar, sabe? Tipo, tudo Essa parada de bem. seriedade da situação que você diz é a força de vontade. Então, ela vai reger a tua força de vontade, sabe? Você está no Aham. encontro com a rainha. Meu irmão, se você se importar com a rainha, né? Você vai segurar essa parada até o talo. Agora, tipo, tá com teu camarada, você assim, pô, brother, eu não vou segurar, sabe? Tá tudo bem, sabe? Então, assim, Aham. talvez, aí o que eu tô querendo dizer é que talvez com o avançar da idade, você esteja se importando menos. E aí os motivos estão ficando. Não, é só minha mãe. É só a namorada do meu filho. É só. Sabe? Tudo não importa mais. Porra, é uma parada que eu não pensei. Não tinha acreditado pra isso, não, mas pode ser que, de certa maneira não objetiva, esteja me importando menos. Me É. desprendendo dessas paradas. É psicológico, sabe? O velhinho que vai se importando. Aquele é o que começa a falar sozinho na rua também. Tipo, já não se importa com mais nada. Tipo, você quer? O que Aham. que é? Você é mal-humorado de todo mundo, você vai Caraca, será que desligando. esse. André, eu queria te pedir desculpa por ter Aham. começado falando sobre flatulência. Se você quiser, a gente regrava esse começo. Não, eu Mas. vou perguntar pra você, então, mantendo o tema, se você acha que os critérios de pontuação de um salto ornamental são baseados numa ida ao banheiro público, que você quer que voe menos água. Cara, se não foi, faz todo sentido. Tem que ser usados pra mesma parada. Fabulosos ouvintes do Brasil Varonil, está no ar o esplendoroso e fabuloso podcast da sua semana. Hoje, num Tadã. modelo igual, porém diferente, porque estamos gravando no dia da publicação, sim, sem segredos. Atrasado! Não, mas tem um bom Ah, motivo. É porque a gente quis deixar todo mundo dar os seus comentários até o último segundo. Não tem nada a ver com falta de planejamento e desorganização. verdade, verdade. Olha aí. Olha, a sociedade se constrói em cima disso. Pequenas Isso. mentiras convenientes. É essa Aquelas parada. mentiras que fazem sentidos, né? Total, total. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e estou aqui ao lado do fabuloso. André Rumiani aqui. E hoje Ah, que vamos delícia. falar com vocês. Como se a gente não Com falasse vocês. sempre, né? É. Mas hoje é especial, é extra, né? A Pô, gente mas ficou aí, vou te falar uma devendo. parada, André. Uma Ah, parada. Fui a São Paulo essa semana que passou. aham. Porque você mora em Brasília, o André mora fora de São Paulo também.
E a última vez que eu fui a Brasília, eu fui A no São Paulo. intuito. Perdão, que eu fui a São Paulo, eu fui no intuito do board game. No Aham, intuito no da Drops. jogatina, do Aham. Ludus. Cara, eu fui a São Paulo pra trabalhar em outras paradas e não para ter. Que não tinha nada a ver com board game. Foi tão decepcionante. Assim, Foi. foi trabalho, Aham. foi legal lá, o que eu tive que fazer e Sim, tal, sim, beleza. sim. Mas assim, pô, e direto assim, tá, agora a gente vai então jogar, né? Tipo, e agora então que É, acabou pra a gente todo vai mundo. jogar. Não, Tipo, beleza, beleza. Aham, vamos, vamos, então vamos. agora. Aí não, aí tipo, grava lá, não sei o que, grava quando não sei o que lá. Tá, legal, prazer estar com vocês, mas que horas a gente joga? Quando é que tem uma luderia aqui perto? Eu tô estranhando. Ninguém tá falando de jogo aqui. O que tá É, acontecendo, né? porra, eu tipo, caraca, muito decepcionante. Muito decepcionante. Foi bom, Olha, mas foi. em contrapartida, eu voltei, finalmente falei, né, que eu voltei pro grupo físico, presencial. Mas A gente joga-joga? começou. Não, lembra que eu falei que era joga no É na Abra casa da nesse dia. pessoa. Que o Osmar até falou assim: Ah. porque também querem jogar meio-dia. E aí a gente tá jogando, a gente começou a jogar Arx presencial, muito maneiro, cara. É outra onda no presencial. A gente teve até um. Português ou Oi? inglês? Em O que foi? português? O Português, Arx em ele veio. A português? MeepleBR trouxe o Arx, é. Não, eu sei, eu só não sabia que você estava com em português já. Ah, não, não. Eu sempre dou preferência. E aí foi interessante porque tem um camarada que tá jogando novo com a gente, que ele é muito, muito cerebral, assim, muito bom. Tipo, a gente jogou Hit, ele jogou Hit pela primeira vez e ele amassou. Porque ele ficou Caraca! fazendo conta e, tipo, Aham. fazendo o máximo da performance. E aí foi maneiro que no Arx ele começou muito bem já, tipo, arrasando, assim. Só que o Arx tem a pontuação, né? Aí ele descolou da frente. Aí os outros 3 jogadores, eu incluído, a gente se olhou assim. Ok. Bom, tá na hora da gente juntar nele, né? Aí, Claro, cara, vamos dominá-lo socialmente se não podemos fazê-lo cara, todo matematicamente. mundo. Não, amassou. A armada dele caiu. Porque no Ark, quando você destrói uma Aham. armada, você fica como troféu, né? A Sim. gente matou a armada dele e ninguém declarou a ambição que libera de novo as naves. Então o cara passou a ter 3 naves no mapa, ponto parágrafo. Caraca, então E aí basicamente ele vocês ficou fizeram um olhando. movimento, perdemos o quarto membro da Não, jogatina. eu prefiro pensar que a gente deu uma aula. Não, eu até falei, Uma no dia seguinte, lição. ele chegou, me encontrou no dia seguinte, aí ele falou assim, pô, cara, eu não dormi ontem. Fiquei acordadão. Tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem. Não, ele tava falando que ele tava falando assim, que não é exatamente uma coisa que. Porque a gente jogou até tarde, né? E não é uma coisa que você desliga rápido, né? Você fica depois pensando o Aham. que podia ter feito. Aí eu falei pra ele, pô, tu se ligou, né? Que não adianta tu ter a melhor estratégia Com se você não certeza. se incluir no Não tem social. amigos. Se você não tem. Não, mas é interessante estar falando isso porque isso de alguma forma conecta com a minha crítica um pouco a esses euros muito que não tem sorte, que você pode fazer estratégia perfeita, mas que não tem o poder da interação do inimigo para te destruir. Sabe? Que aí Inimigo você. Do inimigo. Do de inimigo. crochê. Do, do É o inimigo inimigo. grosseiro. Não, e tipo assim, porque aí você não é só você, eu vou morar no meu mundo ideal, perfeito, onde eu faço todas as contas e Sim, ganho. sim. Sim, mas você não contava que a gente era um bando de babaca que ia zoar o teu Não, não é tabuleiro. bando de babaca, cara. Você tá É, falando os sobre a bando de sobrevivência do sobrevivente. seu império. É claro, É, é diferente, é, desculpa. é. Não, é igual, cara, eu recebi um feedback quando eu joguei o Monopólio em vídeo lá no MRG, que depois a galera veio para mim e falou, caralho, aí, realmente, se revelou, não sei o que, nananana. Falei, cara, olha só, se você não joga de uma maneira diferente do que você é, às vezes, eu digo, tipo, porra, sou um assassino nesse jogo. Se Aham. você não mata todo mundo, cara, você não está aproveitando a oportunidade que o jogo te dá de você Aham. perder De essas você não ser você, estribeiras. porra. De você É, ser outra coisa, né? Você é ser aquele para isso. personagem, né? Falou, pô, cara, mas você manipulou a parada, isso diz muito sobre. Não, não, pelo contrário, diz que quando eu tô jogando eu sei a diferença entre o real e o, e o que não é Eu real. sei quem eu sou. Eu Essencialmente, eu sei que sei eu quem eu sou. sou. Pois é, não é porque eu vejo um anúncio de cerveja que eu vou encher a cara, porque eu tenho maturidade para ver um anúncio de cerveja. E assistir. Eu entendo que tem pessoas que não têm maturidade para isso. Sim. Beleza. Tanto que não é indicado para crianças, né? Tanto que você tem que restringir uma série de coisas. Mas, porra, se eu não vou ter essa oportunidade de escrachar a parada, eu não vou jogar Duke Nukem, então, porque eu vou atirar porra, na criatura de outro mundo e isso é Em mal. qualquer um. É. Eu te Pô, entendo também. última Mas foi pergunta maneiro. sobre a tua parada. Oi, fala, Quantos fala. anos. Qual é a média de idade da galera e quantos anos esse cara tem? A média deve ficar em 30. Ah, Porque tem gente de 20 e muitos, 40 e poucos. Ele eu ah. acho que tá tipo 40 e poucos. Por quê?
Não, é porque Porra, não, maneiro. Então é um maluco já mais velho, já tem Sim, mais, sim, e mais tempo, né? ele tem uma pegada, ele já jogou alguns jogos, assim, acho que já jogou até um Catan da vida, assim, mas ele tava meio, a gente conversando, assim, eu entendi que ele gostava, e eu acho que eu bem entendi que ele era bem desse cabeçudo, assim, do tipo que eu quero, Sim. sabe, vou Isso é, maximizar e porra, otimizar. maneiro. Aí foi maneiro que a gente jogou o Hits, depois o Arcs, e aí surgiu essa coisa de, Cara, olha, na mesma noite? não, na mesma noite não, 2 noites Ah, tá. distintas. Porra, Tá. imagina. Não, porque eu tive que ensinar o Arcs todo. E o Arcs não é um jogo que Sim. ensina rápido, Não, e né? ele mandou bem de primeira. Caralho, Ele manda. parabéns, o maluco Ele faz. o Ele maluco é calcula, bom. sabe? Ele entendeu muito rápido que o Hit, apesar de ser um jogo de corrida, é um jogo de economia, sei lá. E aí ele, sabe, a Aham. conta aqui, não sei o quê. Tanto que teve uma que eu falei assim, cara, eu tenho uma chance de ultrapassar ele aqui. E aí ele fez uma reta meio lenta, que na verdade ele tava recuperando o calor, e aí no finalzinho ele empurrou mais numa curva, eu não conseguia mais empurrar, eu falei assim, caraca, o Aham. maluco não só aprendeu o jogo, como ele entendeu o jogo e dominou o jogo, Caraca. né? Foi muito sinistro. E eu acho que ele promete, acho que vai virar um daqueles que todo mundo quer ganhar dele, sabe? Aquele ao qual odiamos. É, Porra, gostamos muito, de odiar. muito bom, André, mas não é para batermos um papo amistoso em nossas sacadas, né, em Não. nossas varandas que estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para CPI, vamos responder perguntas da Vamos, acho que a galera. gente demorou muito, né? A gente nunca faz menção, a gente sempre pensa de falar, mas a gente já faz um tempo que a gente tá devendo uma leitura de pelo menos de sugestões e críticas, né? Pra quem não sabe, a gente tem o nosso Sim. fabuloso Discord, a gente abriu uma pauta lá, uma aba, um canal que é sugestões e críticas. Para quem quiser botar, tá? Mesmo depois desse programa, bota lá, a gente vai ler, talvez não no ar tão cedo, mas é, é um jeito que a gente tem. Também tem uns comentários do Spotify que eu acho que vale a pena a gente ler. E no Total. geral, é isso. Vamos ler, vamos Deixa eu passar. fazer uma pontuação de uma parada antes da gente entrar nisso, que eu acho Ah, importante. Recentemente, eu e o André, a gente realizou para uma parada que nos deixou devidamente atentos. Muitas pessoas não sabem que o Board D se transformou em Fabuloso Podcast. aham. Isso Tu é uma falou isso. realidade. Isso é uma realidade. As pessoas, quando a gente mudou o Board D para Fabuloso Podcast, a gente fez a mudança total, né, da estrutura toda, das imagens, da cor, né, do design da parada toda. E aí teve muita gente que não recebeu essa. A gente tem um programa falando dessa mudança e tal. O que eu vim falar para vocês? O que eu vim pedir? Se você puder, que está ouvindo, você querido ouvinte, está ouvindo no Spotify, Pocket Cast, Podcast Edit, tanto faz. Vai no compartilhar. Vai lá no compartilhar. Compartilha no teu Instagram, Twitter, eu não sei usar, não mexo mais nessa porra do Twitter, mas compartilha nas tuas redes sociais, falando, galera, pra quem não lembra ou não sabe, o Board D é o Fabuloso Podcast. Ouçam aí episódio, Aham. dá essa divulgada pra fortalecer, por favor, pra gente ajudar Pra a ajudar a espalhar. lembrar, né? Pra O Bond lembrar, de né, a parada. acabou, tô com saudade. Não, ele tá rolando, né? Virou fabuloso. Cara, assustador. Eu fiz isso nas minhas redes sociais, sem sacanagem. Foram tipo umas 7, 8 pessoas. Caralho, mano, não sabia não. Mas Falei, as pessoas porra. pararam de seguir também porque a gente só usou no mesmo feed a Então, a princípio. gente usou o mesmo feed, mas o feed ele ficou desativado durante muito. Ele ficou sem Ah, atualizar durante um aham. tempo. Então, muito provavelmente, ele Cancelaram. perde a relevância na hora da pessoa receber ali Entendi. a coisa, né? Então, assim, putz. E quando o cara recebeu a primeira do Fabuloso, ele já viu as imagens todas diferentes, ele já viu a capa toda diferente e tal. E aí ele foi lá e simplesmente apagou. Ou ignora que Entendi. tem. Não houve a parada, tá ligado? Aham. Bom, Mas. vamos ao que interessa, a vaca fria, ou também conhecida como o laticínio gelado, também conhecido como sorvete. Boa. É, Big Bad Lane, nosso queridíssimo do nosso fabuloso Discord, Yeah! uhul! Ele diz o seguinte: sugestão de pauta. Chamar Boa. pessoas que já fizeram financiamento tanto internacionalmente quanto nacionalmente para falar das experiências dele com os diversos públicos de board game. Ah, Porque realmente quando a gente. desenvolvedores, né? Eu tô dizendo Não que. pessoas Ou que. então que Isso. compraram, porque a gente, eu acho que. Eu lembro que a gente fez aquele guia de compras. A Uhum. gente abordou um pouco o tema de participar de campanha, né? Mas a gente falou, ficou devendo até a coisa do importar os jogos, né? De como é que importa, quem importa, como traz. Mas Uhum. já fizeram financiamento, me parece que ele tá falando de quem, não os desenvolvedores, quem comprou, sabe? Quem Tá. participou de um financiamento, essa experiência que é participar de uma campanha. Eu acho Cara, interessante, porque tem gente que eu acho deve ter interessante pelos medo, dois né? pontos, André. Pelos dois Aham, pontos, de verdade. Pelo ponto do desenvolvedor fazendo a parada lá pra fora e pelo ponto do cara que vai comprar. Porque a gente lida com prazos e taxações, né? E uma série de burocracias muito diferentes, né?
um financiamento nacional e um financiamento internacional. Eu já falei pra você da minissérie que eu quero fazer. Não vou falar aqui agora, mas eu vou deixar aqui a sementinha, que eu acho que envolveria muito falar sobre desenvolvedores que fizeram via campanha. De resto, eu acho que a experiência de quem participa da campanha como comprador é interessante, porque eu participei de poucas, eu tenho experiências boas e ruins. Não ruim de tipo, não recebi o jogo, de ruim de tipo assim, galera que vai demorando, é uma sensação esquisita de que você vai receber, não vou receber, então assim, não é pra todo mundo, eu diria, sabe? Se você quer garantir. Por outro lado, você participa da capacidade do momento de talvez trazer um jogo pro Brasil. Porque às vezes a campanha é o que vai trazer aquele jogo e depois ele vai pra loja. O Final Girl foi isso. O Final Girl teve campanha, mas depois que acabar a campanha, vai ter jogo para as pessoas poderem comprar. Não é só quem participou da campanha que vai poder comprar. E eu acho isso maneiro. Mas isso traz a possibilidade também de você não se envolver no financiamento coletivo e aguardar. Isso, esperar os outros. Mas eu tô falando, mas se ninguém fizer e todo mundo esperar, não vai ter. Recentemente eu descobri também que tem um jogo muito interessante chamado Earthborn Rangers lá fora. Ele tem uma pegada meio de campanha, rola um solo, ele é meio não focado em combate só. E parece que, eu não quero falar besteira, mas eu vou me permitir, talvez a Buró ou a Ludofan eu acho, tá querendo trazer ele, e aí eles estão fazendo uma parada interessante, estão fazendo intenção de compra. Então você entra na loja deles, pré-campanha isso, você paga R$200, e eles falaram lá, se 150 pessoas fizerem essa intenção, eles vão fechar o jogo, vão trazer o jogo. Porra, que maneiro. Pra quem fechar o jogo vai sair, sei lá, R$600, e depois o jogo vai vir a 800, sabe? Então você ainda tá ganhando você tá trazendo o jogo e você ainda tá ganhando um desconto. Cara, achei essa ideia muito maneira. Pô, que maneiro, cara. Mas isso é bom porque assim, você não vai arcar, pelo que eu tô entendendo, com frete internacional, você vai arcar com as condições aqui, você tá só se comprometendo a comprar quando lançar. Isso, e se não juntar os 150 pessoas, eles vão te devolver os seus R$200 que você botou. Porque, entendi. É um calção, só que assim, lá. Se for intenção de compra, diz aí que você compraria e não tem que botar dinheiro. Não, aí não dá pra confiar. Aí, galera, eu compro. Chega na hora, não compra, sabe? Então, eu achei interessante isso. Cara, maneiro, porque não é um financiamento coletivo, mas de certa maneira é uma pré-venda garantindo o produto ou não, né? Pô, legal pra caramba, não tava ligado nisso, não. Achei muito maneiro essa ideia. Antes da campanha até, né? Não precisa ser uma campanha. Antes de ir pro próximo, antes de foi mal. É porque você falou que não ia comentar a parada do que tu ia dizer, mas eu acho que talvez seja um tópico interessante, cara, da gente falar, porque esse assunto que ele puxou, dessa diferença, vamos ver como é que é investir em parada lá de fora, parada para aqui, ele cai um pouco na preocupação do tema ser muito sério. Tá, então eu vou trazer a minha minissérie. A proposta é fazer uma minissérie chamada Da Horta para a Mesa. Que fazendo, né, zoeira com a comida, como é que chega na nossa mesa, como é que um tabuleiro chega na nossa mesa. Então seria fazer uma minissérie, tipo a gente fez as outras do RPG, que seria assim, conversando com desenvolvedores, e aí tem isso, o desenvolvedor que fez sozinho, o desenvolvedor que fez independente, o desenvolvedor que fez com a editora, para conversar com eles sobre a experiência deles. Depois conversar com as editoras, como é que elas trazem o jogo, quais são os custos que ela tem do jogo, como é que é para uma editora trazer um jogo, quais são os critérios. A gente, quando conversou com a Bárbara da Copag, a gente teve uma noção, por exemplo, do que a Copag privilegia para trazer um jogo, né, para desenvolver um jogo, mas para a gente ter noção disso, e até com lojistas. Não só o Osmar, momento Osmar Campbell, mas não só com o Osmar, como outros lojistas, pra gente que é o comprador final, o jogador, entender qual é a jornada do jogo, por que o jogo fica com o preço que fica, quem tá ganhando quanto, se é que as pessoas vão abrir isso, mas aonde que tá sendo gasto a maior parte do dinheiro, quem tá assumindo os maiores riscos, né? Porque a gente às vezes acha, não, a editora tem todos os riscos. Não, o lojista tem que comprar um bando de jogo e talvez vender, sabe? Ele arca com o dinheiro dele. Então, assim, a ideia seria fazer essa jornada toda da criação, da concepção do jogo até o final. E a gente seria um episódio, né? Não seria tudo isso num programa só. E seria naquela onda, não seria toda semana sobre essa série. Mas a ideia seria isso. E aí caberia isso, né? Alguém que tivesse desenvolvido o jogo por campanha. Então, aí o que ficou aí, boto pra vocês que nos ouvem, a preocupação é ficar muito sério. É um assunto muito sério. Tanto que a gente ficou pensando, pô, será que isso não valeria como um episódio bônus? Será que isso entra no programa principal, que é toda sexta-feira? A gente ficou na dúvida, então aproveito para pedir o feedback de vocês com relação a isso. Deem a opinião de vocês
sobre a primeira lembrando questão. que não vai ser sério porque tem a gente, né? A gente não vai conseguir levar nada a Claro, sério. claro. Mas sim, eu entendo se o assunto é sério demais, né? Concordo contigo. Exatamente. Então deem aí os pitacos de vocês, comentem aí, seja no Discord, nas redes sociais, que a gente quer ler. Eu vou botar uma postagem desse episódio especificamente, como eu tenho botado de alguns, lá no nosso Instagram, que é o @ Fabuloso Podcast. É isso, esqueci por um momento, deu uma travadinha. Que é o espetacular videocast. Eu ia falar diversão offline, cara. Não, isso é outra parada. É. Vou continuar aqui, tá? Com Vai o nosso lá, querido bora. Edu Badwick, também queridíssimo participador. Encontrei presencialmente no DOF. Sugestão deixada no Spotify também, mas vale a frase. Isso foi depois do DOF. Vale a frase nova. Tem manga por aí? É sobre a SlivCon. É Sliv, não o que queremos dizer, mas fica engraçado. Ele tá propondo substituir o tem proteção por tem manga por aí. Isso é para SlivCon 2026, né? Infelizmente, essa aqui já acabou. A gente tem que deixar anotado e os responsáveis pelo gerenciamento da SlivCon vão ter que abordar isso, né? Não, eu acho que é interessante, é um assunto que a gente precisa manter de alguma forma em atenção à nossa vista, né, no nosso ponto focal de alguma maneira, porque daqui para ano que vem é um estalo de dedos, né, um Thanos, né? Tu aperta ali rapidinho vai. E aí a gente tem que estar com ela programada. E essa frase, ela é uma frase importante, cara. Ela é uma frase importante porque nos colocou, como já falamos, em situações complicadas na SlivCon 2025. Sim. Né, nessa abordagem e tal. E eu tenho certeza que muita gente se reprimiu na hora de falar, de perguntar, de se aproximar. Então, tipo, tem manga, você gosta de limão. Mais interessante, né? Você tem amigos? Peguei pra um caminho diferente. Minha manga tá curta, você tem uma. Algo assim, gosto. Tá. Concordo. Bom, vamos lá. O Pedrones disse: Cara, acabei de ouvir o episódio em que o Didi disse que nunca perdeu no Pandemic. Lá vem, cara. Acabei de voltar de uma viagem em que jogamos 6 partidas seguidas de Pandemic no Easy e não ganhamos. Didi, por favor, faça um episódio com o André de como salvar a humanidade no Pandemic, porque tá difícil. Ou meu grupo é burrinho. Novo quadro, dica dos mestres para jogos que vocês são bons. Dicas avançadas. Olha, eu não quero, para me defender, ter que ficar trazendo, né, certas coisas, mas não compare a mediocridade da sua sacanagem, mentira. De cara, assim, dica dos mestres não vai rolar, porque deve ter 2 jogos que eu sou médio bom e ainda assim não vou ter dica, né? Não, mas eu entendi que é um programa que a gente vai precisar de convidados. Tá, pô, beleza. Idiota, meu ego assumiu que ele tava falando pra gente fazer a dica, né? Não funciona. Não, pra mim ficou claro que ele queria que a gente convidasse as pessoas. Por exemplo, fazer um programa sobre xadrez. Cara, eu acho que a gente urge por um programa sobre xadrez, e eu digo, enquanto ouvinte, eu tenho mais vontade do que enquanto participante, porque eu quero ouvir uma pessoa falando sobre xadrez e várias paradas, desde histórico até técnico de campeonato, como é que funciona, como é que foi a evolução do xadrez agora, como é que é essa parada do xadrez no mundo virtual pro mundo real. Porra, sou maluco. E aí a gente pode oficialmente dizer, estamos fazendo um programa com mestre. Oficial, mestre. Mestre oficial. Ou então chama alguém que fez um mestrado em design de jogos. Dica do mestre. Ou só um mestrado, isso que a gente. Então, e o cara vem dar dica aleatória. Olha, dica culinária de hoje, do mestre. Assinem um aplicativo tal. Cara, eu vou te falar, eu tenho muita vontade de ter um mestrado. Só pra ser mestre? Cara, não é só pra ser mestre. É porque vai ser muito paradoxal. Eu, um idiota, obrigando as pessoas a me chamarem de mestre. Mas eu acho que hoje em dia, meio que ter um mestrado é meio fácil, assim. Acho que já não tem mais o peso sabe? Desmerecendo. Não tô desmerecendo você que tá fazendo o seu mestrado agora e tá gastando, 4 anos da tua vida fazendo isso. Eu tô só dizendo assim, deu uma... sei lá, eu conheci uma menina, eu tenho 21 anos e tô fazendo meu mestrado. Aí assim, não quero desmerecer, mas assim, virou uma parada meio que um processo curricular mais do que uma pesquisa necessária, sabe? Não é só inveja nem o dela, nem o seu. Eu tenho 2 mestrados, Didi. Tô zoando, não tenho mestrado, é só inveja da minha parte. Desculpa. Olha só, Rafix falou assim... convidados no programa. Rafix diz... Fala, Rafix. André, Didi, queria muito ouvir vocês falando sobre Valeria Card Kingdoms. A ideia parece muito legal e não temos muito conteúdo sobre. Queria muito conhecer mais, se vale a pena importar.
Do mais, tô terminando de maratonar episódio de playlist, blá blá. Aham. Valeria Card Kingdoms. Eu conheço muito pouco. Eu dei uma olhada. Se eu não me engano, a Conclave ia trazer, a Grok ia trazer. Não teve uma parada dessa, não? Então, eu falei que eu você tinha o tem. Valeria Card Kingdoms, eu não Aham. tenho o Valeria Card Kingdoms. Eu tenho o Valeria. Conclave. A Que é Conclave a versão trouxe. da Conclave. Então, Pois é, eu tô Valeria tentando Card só. Kingdoms. A Foi esse que ela Conclave trouxe? trouxe em 2019, sim. Ah, então é esse que eu tenho, porque ele tá na É. caixa diferente. A caixa que eu tenho não é igual a essa aqui. Essa deve ser a versão Será lá que de você fora, não sei lá. trouxe uma de fora, não? Não, eu tenho a versão da Conclave que eu peguei em 2019. Bom, eu tenho certeza que o Rafix não quer ouvir a gente falar o pouco que a gente sabe sobre, né? Seria uma coisa de fazer um programa que a gente Não, cara, estudar. total. Mas eu digo assim, eu joguei, já joguei. Cara, é um jogo muito legal e eu acho que daria pra gente fazer um papo pelo jogo rápido, ou até jogar uma vez ao vivo, ao vivo assim, né? Fazer um vídeo jogando e tal. É muito interessante o jogo, cara. Eu achei muito Maneiro. interessante. Joguei uma vez só. Não foi com o meu inclusive tá fechado ainda, um terror isso, tinha que ter. Mito, tá fechado não, joguei uma vez aqui em casa também. Mas assim, não joguei o suficiente pra falar. Sabe qual é? Tá. Ué, podemos fazer uma jogatina, talvez, e conhecer, né? Total, sou super a favor, cara. Super a favor. Vou passar aqui pro próximo, que é o Pedrones. Ele diz: Didi André, um dos primeiros episódios que eu ouvi e me apaixonei pelo antigo Board Didi. Aí, ele sabe. Ele sabe. Foi o episódio de Clank. Deixo a Sim. sugestão de vocês comentarem do lançamento do Catacombs, jogaço. O Clank Catacombs que lançou Sim. recentemente. Cara, eu gosto. Sei... Aquele episódio é muito bom. Aquele episódio é um marco no Board D. Concordo pra cacete, assim. Mas o Catacombs ele saiu uma expansão, né? Um jogo que você acrescenta no básico, se eu não me engano. E eu vi a galera, voltando do nada a falar de Clank, assim. E aí eu vi que era essa expansão. Cara, eu fiquei muito trincado pra pegar. Muito trincado pra pegar, porque Clank é um jogo muito legal. Então, o Catacombs ele não é uma expansão, né? Ele funciona standalone, não é? Eu tô falando besteira. Não sei, eu tô supondo pelo aqui. que eu entendi, ele funciona. Caraca, cara. Então, assim, é uma expansão que não é expansão. Eu não sei se ele funciona junto com o outro, ou se tem alguma coisa, mas ele não é uma expansão. Ele é um jogo solo. Solo não, é independente, né? Standalone. Aham. Caraca, ele tá pela Galápagos aí, né? O Clank é um que eu sempre quis jogar, nunca consegui jogar, nunca peguei. E o Catacombs, pelo que eu entendi, é isso. É mais desse jogo maneiro. Então, acho que a gente pode fazer também uma pesquisa em cima. Eu gosto da ideia. Assim, já te digo que ele não é tão parecido com o Clank tradicional por uma coisa muito simples. O Clank básico, ele é um mapa que você abre e ele tá na tua mesa. E esse é modular, né, o Catacombs. Esse Catacombs ele é modular. O que é interessante de se parar para analisar superficialmente, porque provavelmente a gente vai aumentar uma rejogabilidade aí, né? Vai trazer algumas outras coisas. Sim, as catacumbas não vão ser sempre as mesmas, né? Uhum. Maneiro. Porém, perdemos ali uma parte artística muito forte que o Clank tem com aquele mapa, né, gigante e lindo. Mano, é sempre assim, um mapa feito à mão versus um mapa proceduralmente gerado vai ter sempre essa dificuldade, né? Toda escolha é uma renúncia, e nesse caso você, né, vai para esse caminho. Não sei, eu tenho curiosidade de ver qual é, de jogar, tenho curiosidade mesmo, e te prometo, cara, se de alguma forma a gente conseguir ter acesso, pra mim é certo de fazer episódio, cara. Clank é uma franquia que merece sempre ser comentada, cara. Maneiro. Pô, e tá lindo mesmo. Olha, Lucas Peçanha diz o seguinte, só para deixar uma sugestão. Depois do mergulho no Marvel Champions, poderia rolar um mergulhinho no Hello Kitty e seus fabulosos amigos em um dia para relaxar. Não chequei se tem no Tabletop Simulator, mas fica ideia. Cara, eu acho que o Hello Kitty, posso estar falando merda aqui, tá? É um campeonato, não é um mergulhinho. É um campeonatinho, uma liga raia. Eu não sei como é que ele funciona remoto, tá? Mas um microcampeonato de Hello Kitty no Fabuloso. A gente pega um sábado e um domingo assim e mata, sabe? Vlau. Mas não sei se um mergulhinho segura. Olha, eu não sei se mergulhinho seria o ideal, mas, cara, não custa a gente tirar um espacinho para falar. Porque, cara, é bem divertido. É um party gamezão, né? Ele não é... Eu acho que ele não é uma coisa meio Wingspan, né? Ele tem ali suas dificuldades e tal, mas ele cai ainda muito no conceito do party game. Gostei do carinho. Eu gostei mais do carinho do que necessariamente tô com vontade de fazer. Depois a próxima é dele também, do Lucas Peçanha, que ele fala assim,
Já pensaram em fazer campeonatos no BGA? Acho que Opa, seria tu uma acabou de forma falar. maneira da galera conhecer e começar a jogar junto. Poderia iniciar com campeonatos de jogos mais clássicos, tipo Azul, Carcassonne, Seven Wonders, e por turnos ou assíncronos, para facilitar a participação de mais pessoas. E também daria para o pessoal usar o Discord conforme estejam disponíveis para trocar ideia enquanto jogam. Eu, assim, aí vou dar minha opinião, Tadi, depois tu dá tua, não tô querendo dizer que ela é nossa, é Claro. só minha mesmo. Eu tenho vontade, e eu acho que a gente podia mirar, sabe? Como já tá, como você falou, é um estalo até o ano que vem, a gente podia mirar numa parada pro final do ano, pro Natal, da gente tentar fazer alguma espécie de campeonato ao vivo, tá? Ele não é assíncrono, ele não é presencial, porque a gente não vai conseguir, mas a gente pegar e a gente fazer um Tabletop Simulator, sabe? Que a gente vai entrar e a gente vai streamar, e vai ser assim, ele vai acontecer e acabar ali. Eu não sei como é que seriam as inscrições, eu não sei como é que seria nada, mas tem que ser um jogo rápido. Mas eu queria que a gente fizesse esse campeonatinho como se fosse presencial, mas não é presencial. E acho que tinham que ser jogos até que pudesse ser uma coisa meio rei da mesa, sabe? O ganhador Sim. desse aqui fica pra próxima mesa. E aí agora vem esse, sabe? E aí vai pra final, sei lá, uma coisa assim. Que eu acho que eu gosto da ideia do campeonato BGA, mas assim, é uma mega gestão da tabela de quem está ganhando, quem não tá. Esse ao vivo, apesar de ser mais complicado de todo mundo estar no horário, acho mais caótico, mais engraçado, mas se resolve ali. Começa e acaba ali, sabe? Eu acho que o BGA é a plataforma ideal para esse tipo de coisa pela praticidade e acesso de todo mundo. Isso eu acho muito bom. Agora, eu já fiz campeonatos nas lives que eu faço todo dia, campeonatos de board game. Um que eu fiz que foi muito maneiro foi o Rallyman GT. Eu Cara, lembro foi desse. muito legal, mas eu tive muito problema de assiduidade porque as corridas aconteciam, acho que eram toda terça-feira à noite, uma parada assim. E aí dependia realmente da galera estar presente ou não. Eu tentei criar um esquema de equipe que era o seguinte: Você você podia era o seu. substituir, tipo isso? Isso, você tinha um piloto substituto que podia correr para você caso você não pudesse. Porra, isso é maneiro. Cara, foi legal, mas o que aconteceu? Eu comecei usando a plataforma do próprio Board Game Arena para fazer o campeonato, porque eles têm uma estrutura lá para gerir campeonatos e tal, que era interessante. Mas na época não existia a possibilidade de uma pessoa sair no meio do campeonato. E aí E tiveram. aí essa equipe não funcionava, né? Pois é, tiveram acho que duas chaves que rolaram. Cara, duas equipes saíram, cara. E aí isso quebrou muito a Sim. estrutura do campeonato. Ao Mas por isso que ponto eu da tô gente. falando, um campeonato que fosse mais pontual, sabe? Que a gente marcasse Não, num tudo no mesmo sábado, dia. sabe? Tudo, ó, nem que seja no mesmo dia, mas pensa só, se a gente faz o campeonato, tá? E em vez de a gente anotar em qualquer lugar, a gente tem uma planilha que a gente disponibiliza no nosso site, tá lá, e ela, sei lá, toda segunda-feira tem partida do campeonato. A galera entra, faz a partida e sai. Aí a gente vai pontuando e botando lá nessa planilha de Excel mesmo. Já é Isso pra viável. mim é o campeonato avançado. Eu tava querendo fazer um evento onde a gente ia pegar, sei lá, digamos um sábado pra todo mundo poder ter a chance de participar. E a gente sentaria eu e tu como transmissão de esporte, sabe, na cabine, Uhum. e a gente ia passar e a gente ia narrar o campeonato inteiro. Tem que ser um jogo razoavelmente rápido pra poder dar Sim, volume, sim. sabe, até chegar na final. Total. Mas sim, acho que tudo isso pra dizer que a gente tem o interesse de fazer campeonato, né, da gente bolar um esquema assim, de anotar esses registros, como é quem ganhou, né, porque aí todo mundo tem que postar também pra dizer quem ganhou. Mas eu gosto da ideia. Eu não sei se Hello Kitty é isso, porque eu não sei como é que Hello Kitty joga remoto. Se ele joga bem ou não. Mas. Pois é, temos que procurar. Mas, cara, ó, as duas dicas foram boas: a Hello Kitty e o campeonato. Acho que Sim, vamos botar super aqui na lista do aceitas. To-Do, porque merece. Nem que a gente Do faça uma fabuloso brincadeira pra tudo. testar. É. Bom, Qual o vamos nome lá. O dele? Matheus diz o seguinte: Didi, André, sugestão de tema para o podcast. Continuação do episódio de jogos para começar a coleção. Sugerindo jogos já um pouco mais avançados, para galera que já tem um grupo formado e está buscando algo a mais. Poderia até ter um terceiro episódio que seriam jogos para os gostosões do tabuleiro. Episódio 1, jogos para começar a coleção. Jogos 2, jogos para aprofundar a coleção. E episódio 3, ok, estou completamente viciado no hobby e preciso de mais. Aham. Cara, isso é bom pra caramba, hein? Isso é bom pra caramba. Até porque eu acho que a gente botou algumas coisas nesses jogos para começar a coleção, mas foram muito poucas. Ainda dá pra gente Sim. abrir e fazer parte 2, parte 3, trazendo novas opções, trazendo novos olhares pra cima desse início de coleção. Até convidados a gente pode trazer, cara. Então, eu assim, aí vou complexificar pela minha natureza desenvolvedora aqui, mas assim,
eu não acredito que o universo do board game seja um túnel, um buraco para baixo, que você aprofunda. São túneis ramificados. Então acho que tem uma Sim. coisa assim, jogos para começar a coleção. Sei lá, aí foram lá 10. Digamos, a gente não precisa pegar os nossos originais, tá? Mas você gostou desse aqui? Então, se você for aprofundar, eu recomendo você aprofundar por aqui. Mas se você gostou mais desse aqui, sacou? Da gente tirar Entendi. da superfície e ir para quais lados você poderia mergulhar. Porque eu acho que ele Entendi. mergulha diferente, né? Tem caminhos diferentes, né? Ah, quero ir pro lado É. mais do euro. Então, E mas nisso aí, você tá pensando em aprofundar. que é os jogos para aprofundar a coleção. Então, eu acho que o aprofundar, se eu usei essa palavra, eu acho que talvez tenha me Não, equivocado, ele que usou, porque ele falou, episódio ele. 2, jogos para aprofundar a coleção. Ah, tá. Eu Foi tô mal, falando desculpa. da gente mudar o nosso olhar sobre aquele episódio, porque claramente quando a gente começa a dar dicas para se começar um hobby, a gente tem um preconceito de como a pessoa deveria iniciar a sua jogatina, a sua coleção, etc. Aham. E eu acho que a gente pode olhar para esse começo de uma forma diferente e trazer na horizontal, seguindo o que você está colocando, Aham, na novas superfície. opções para começar mesmo. Novas Maneiro. opções de jogos Gosto. base, assim, sabe? Porque tem muita coisa, tem muita maneira de você começar no hobby de forma frutífera, pô, e Pô, mas gostosa de vamos se fazer. fazer isso, mas vamos fazer então em 3 Todas, sim. episódios, que é tipo assim, a gente recomeça Vamos, vamos. um horizontal, com cada um é uma tampa de um buraco. E aí o episódio 2 é o segundo nível de cada tampa dessa, e a terceira é o Aham. profundo de cada tampa. Que aí é maneiro, mas se você gosta disso, mergulha Cara, pra lá. maneiríssimo. E olha, tem que ter Gosto. convidado, hein? Eu acho muito bom ter convidado para a gente ter justamente outras visões enquanto a gente tá Ah, falando, é. trazer outras opções, assim. Senão vai ficar no que é o nosso começo de coleção, né? Pois Concordo é, também. Gostei muito dessa ideia. exatamente. Gosto dessa ideia também do aprofundamento seletivo, né? Se você gostou disso, então você vai pra isso. Mas se você gostou desse, que tal Aham. ir pra esse, né? Bem maneiro. Pode crer, Bom, pode crer. Big Bad Lane de novo fala: sugestão, live de jogatinas streamadas na Twitch/YouTube. Esse é o projeto, né? A gente tem esse projetinho, não É, era live necessariamente, né? A gente estava pensando em fazer. Como é que é? Como é que é? Play set? Play gameplay, game? gameplay Gameplay. das paradas, É assim. só É. inverter. Play game? Como é que é? Play game? Play. Não, mas Mas ó, a ideia. existe uma dicotomia, nem sei se a palavra certa é dicotomia, mas o tempo, ele urge, né? E por mais que a Sim. gente queira ir para paradas científicas de que o tempo é uma invenção do ser humano e blá 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 blá, o momento que nos cabe, ele é disputado pelos afazeres que a gente tem e as vontades que a gente possui. Sim. E dito isso, é uma preocupação nossa já, vide a gravação desse programa, o foco em gravar um programa, né? E aí a gente, quanto mais coisa a gente coloca para fazer, mais difícil vai ser a gente dar conta com o tempo que a gente tem. Não é falta de vontade, só para deixar claro pra galera, não é falta Não, de é falta de vontade. tempo. Não, a gente todo, porra, mais queria estar jogando contigo, ao vivo ou não, Uhum. sabe? Streamando ou não. É. Mas eu acho que realmente, se for pra jogar, provavelmente vai ter que ser parte do episódio. A gente fez aquele teste do Marvel Champions. Muitas pessoas falaram que gostaram muito, algumas falaram que em alguns momentos se perderam. Mas realmente, muitas pessoas vieram falar comigo que gostaram muito e mesmo não estavam com vídeo, conseguiram acompanhar. Uhum. Depois de algum momento, desacompanha. Mas eu acho que tem que pensar muito qual é o jogo pra isso. Mas eu gosto muito É. da ideia também. Mas eu vou te falar, eu gostei daquilo lá, mas é cansativo, porque a gente precisou ficar atento o tempo inteiro do que a gente estava fazendo, se a gente estava conseguindo botar em voz, verbalizar o que a gente estava vendo, se a parada estava andando, ao ponto de que quando a gente esquece de fazer, é É. porque a gente deu mole, sabe? A gente Mergulhou tanto, esquece. tava curtindo Isso, tanto que tava jogando. E aí isso. realmente não dá só pra jogar, né? Tem que ficar de olho aberto, né? E é mais do que você fazer uma gameplay online, tipo na Twitch, o caramba, porque na gameplay online, cara, você sempre tem que estar ligado, porque tem o chat, você está interagindo, então você está prestando atenção em vários outros elementos ao redor do jogo que você está jogando. Só que aqui, essa narração objetiva, descritiva, ela não é fácil, cara. Ela não é fácil, é É. interessante, assim. É um É desafio curioso porque legal, eu assim, logo, gostei. logo depois dessa sugestão do Big Bad Lane, o Marcel Pérez Pereira, ele fala: podiam fazer mais episódios de partida do Marvel Champions. Ficou muito bacana e fácil de acompanhar, Porra. mesmo sem conhecer o jogo antes. Eu vou Cara, é falar uma isso, coisa pra mas foi vocês. difícil, Eu vou jogar uma no fogo aqui. Ah, Porra, semana passada ou retrasada, eu falei, André,
Eu sei que talvez não seja a melhor coisa, mas, pô, bem que a gente podia fazer um podcast de Marvel Champions, porque eu tava querendo jogar, só por isso. Aí o André teve que ser responsável, né? Teve que ser coerente e Não, você tal. acha que a hora que você me chamou eu não tava podendo. Não, era pra gravar. Eu tava falando pra gente gravar uma outra partida jogando de gameplay. Você Ah, falou, entendi, cara, entendi. não sei se funcionou bem. O ideal seria que a gente tivesse pensado uma estrutura melhor, de maneira correta, profissional, É. né, disciplinada. Você foi lá e botou complicações justas. E Ah, eu eu acho fiquei assim, decepcionado. eu adoraria que a gente pudesse popular o nosso canal do YouTube com mais vídeos de gameplay. Mas para Tem todos os vídeo lá? efeitos, a gente realmente não tem tido esse tempo, né, suficiente de jogar. Eu acho que, pra mim, eu vejo como duas coisas distintas, até pelo que você falou, de ser difícil, porque realmente é difícil você jogar um jogo, gostar do jogo, né, e curtir o jogo pra ficar interessante a partida, e ficar tentando narrar ele pra quem potencialmente não tá com vídeo. Quando você tá com vídeo, você só joga e vai mostrando no máximo, ó, isso aqui, funciona assim, e aponta pra coisa, né. Então, pra mim, realmente são me parece ser dois conteúdos diferentes. Aí, se a gente conseguir eventualmente ter dois momentos, eu acho que isso poderia ser muito interessante, de Porra, ter a ó, então gameplay. vou estimular você e a mim para que a gente desenvolva uma técnica de narrativa romanceada para board games, onde a gente não vai dizer puxei um 5. A gente vai simplesmente descrever, agora meu Homem de Ferro adicionou aqui uma nova carapaça, super poderosa a sua roupa, tá lindo. E a gente ir pra uma parada E mais pra quem como tá essa. vendo o vídeo, aí quem tá vendo o vídeo Já sabe que entende do que é. tá se falando, e quem tá É. ouvindo tá romanceando. Adorei. Semana que vem vai ser isso, com certeza. Que a gente tá louco pra jogar Obrigado. mesmo. Obrigado. Ó, Magano BR ou Maganobr diz: Olá, fabulosos e fabulosos. Tenho uma sugestão para vossa alegria. Opa. Para Remasterizando nossa alegria. clássicos, Batalha Naval. Eu sinto dizer, acho, posso estar falando fora da minha alçada aqui, que remasterizando clássicos, Batalha Naval é o Capitão Sonar, não é? É o Capitão Sonar. Eu acho Infelizmente. legal pra caramba repensar, mas aí, assim, pra mim. Sabe quando você tem uma. Você fala assim, cara, se a gente desenvolvesse tal parada. Só que já existe um produto que ele é perfeito para resolver aqueles problemas. Aí você vai desenvolver um outro só porque sim. Eu entendo que é um esforço criativo. Eu sei, mas é porque vai ser difícil não acabar com o Capitão Sonar de novo, porque é perfeito. O Capitão Sonar, ele manteve a coisa do secreto, né? Eu não sei onde você tá e você não sabe onde eu tô. Adicionou a coisa da comunicação, botou um monte de gente, fez um tabuleiro irado, né? Um tabuleiro não, né? Uma planilhazinha. Eu também acho difícil de você descolar disso, né? Cara, é verdade. Como. Assim, vou pensar com carinho para ver se eu consigo achar sozinho aqui um outro caminho. E aí eu, porra, troco a ideia rápida com o André para ver se é instigante para ele. Se for, a gente faz. Porque dá pra zerar também, dá pra zerar na cabeça. O meu medo é não levar em conta Capitão Sonar, ou então ficar tanto tentando fugir do Capitão Sonar que aí só fica fugindo, Só pra sabe? fugir. É um contra-jogo que não é o Capitão... Esse jogo não é o Capitão Sonar, hein? É tipo, tá, mas então não é um jogo em si, né? Bom, e o Rafix volta a dizer, ele fala assim, tô meio viciado em Forest Shuffle, jogando presencial e online com expansões. Daria um mergulhinho. Edições menores do mergulho super daria certo para jogos não tão exigentes. Nadadinhas. Cara, eu acho interessante o Rafix tá falando isso, porque realmente o mergulho, ele ele tem uma exigência de você devotar muito do tempo, né? Sei lá, um mês inteiro para um jogo só. E eu me pergunto se não poderia ter uma edição, como ele falou, as nadadinhas, ou só sabe, botar o pé na água para experimentar a temperatura. Como é que seria isso para alguns jogos? O difícil pra gente é assim, como é que a gente fala isso com antecedência, né? E para fazer... Cara, André, isso se resume de uma forma simples. A gente pode simplesmente criar, fazer um episódio sobre certos jogos, que são episódios onde a gente tem um mínimo de X partidas para jogar. E a gente avisa antes. Tipo, daqui a 2 semanas a gente vai fazer sobre o jogo tal. A gente vai fazer uma nadadinha sobre o jogo tal. Uma parada assim, a gente cria um nome qualquer e. Meu irmão, tá avisado, que a gente vai saber, tô com tantas partidas aqui desse jogo, o André tá com tanto, então a gente chegou no ponto que a gente vai gravar. E não é nem que você vai ser um programa inteiro sobre isso. Ele vai ter um bloco inicial sobre isso, porque é uma nadadinha, sei lá. Eu não sei se às vezes eu iria no programa todo, porque aí assim, se a gente faria um mergulho,
a gente tá partindo do princípio que a gente faria um mergulho, cara, dá pra Teria. gente ter um começo, meio e fim dessa parada num Sim. programa todo bem legal. Pode não ser um bloco principal, pode não ser um programa principal da semana. Pode ser um Aham. bônus, talvez, sei lá. Mas aí entra no Mas aí ponto cai de a no gente tá com o tempo. tempo Mas sim, tô te ferrado. entendendo. É uma coisa assim, como é que. O que sai daquele jogo, não só do jogo, qual foi a experiência de jogar o jogo e né, os pensamentos que saem por trás dele. Eu concordo. Eu acho maneira essa ideia. Eu acho maneiro a gente conseguir avisar com antecedência pra quem quiser poder ter jogado o jogo antes de ouvir, que eu acho que isso faz. A Isso, ideia que é o do legal. mergulho é essa também, né? É muito Sim. diferente você ouvir um podcast inteiro sobre um jogo que você não conhece. E aí também é maneiro, porque é instigante. Alguém, pô, nossa, esse jogo eu nunca ouvi falar. Que interessante. Aí você sai e depois vai pesquisar. Mas também é muito maneiro quando estão se falando das experiências de jogar um jogo que. Eu não sei se você já teve, quando tem jogo que você tá jogando muito, você fica assim, cara, eu só queria ouvir alguém falando sobre esse jogo, Pô, sabe? muito, Porque eu muito, gosto muito, dele, cara. sabe? Muito. Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho, inclusive, que a gente pode, tranquilamente, para esse episódio mais curto, onde a gente vai ter um mínimo de partidas, a gente atualiza a nossa jogatina às vezes pelas redes sociais. A gente bota lá no nosso Instagram, pô, jogando aqui, pô, galera, tô chegando na 10ª partida com uma sensação estranha de que não tá indo bem o jogo. Sei lá, a Aham. gente faz essa evolução, né, essa atualizada né, cronológica do tempo que a gente tá jogando, talvez na rede social faça sentido, sacou? E óbvio, a gente vai comentar Avisar, no né? episódio, no final. Não Maneiro, só avisar, maneiro. mas a gente vai atualizando com o passar das nossas jogatinas as nossas impressões, pra também estimular a galera, pra galera ver que a gente tá avançando e tal. Aham, gosto. Eu acho válido, acho válido. Gosto bastante, cara. Gosto bastante. Tailomba diz: acho que vocês poderiam falar como começaram no hobby. Já devem ter falado em algum ponto antes, mas não lembro. De fato, eu com certeza falei lá no primeiro episódio, que é o Fabuloso Podcast, eu lembro disso. Mas Didi não falou, né, como começou no hobby. A gente podia, então, falar sobre as origens. Porra. Mas aí, num programa ou agora? Não sei, eu acho que fala Não, agora, pode ser por agora, mim. não é demorado. É. Eu comecei jogando. Vai. Ah, Sacanagem. eu O entrei cara numa muito. loja e falei, que porra é essa de sabão em pó? O cara falou, não é sabão em pó não, é de board game. Ah, me vê um. Cara, mas olha só, eu tava pensando isso há alguns meses atrás, sobre início. Eu tava pensando nisso sobre o RPG. Olha que curioso, porque eu tava pensando assim, quando foi a primeira vez que eu joguei RPG? E aí tiveram algumas primeiras vezes, mas Uhum, específicas. Um exemplo, o primeiro jogo que eu joguei supostamente foi GURPS. Mas eu não uhum. sabia que eu tava jogando RPG. Eu não sabia necessariamente o que era aquilo. Me parecia uma brincadeira. Depois eu fui ter essa experiência, porra, com a galera, sabendo que era RPG com Tagmar. Aí depois eu fui jogar um RPG de super-herói no colégio, sabe? Uma parada diferente, que era até inclusive baseado em Streets of Rage. Cara, Caraca. tudo muito divertido. E todas essas, pra mim, são consideradas como primeiras vezes. Porque eram coisas tão Concordo, separadas. concordo. É tão isolado no tempo que é pela primeira vez de novo, né? Uhum. Exatamente. É. Mas o start de recomeçar é curioso. Ó, eu digo o seguinte, pra mim, o meu board game moderno, eu não tenho como não colocar o Dungeon Classic. Classic Dungeon, perdão, da Grow. Classic Dungeon. A Grow trouxe para o Brasil o Classic Dungeon e isso abriu uma mesa, abriu algo de uma forma que eu nunca tinha visto um jogo daquele jeito. Aquilo foi putz, inacreditável. Só que antes do Dungeon Classic, do Classic Dungeon, pô, eu joguei aquele The Green Stuff from Outer Space. Sim, que tu Que mencionou eu já no... até Aham. contei, pô, que era um jogo em inglês que a gente. The Green Stuff, acho que é o nome desse jogo mesmo. Eu joguei a versão em inglês, numa mesa diferente, com um camarada e tal, não sei o que. Pô, muito irado. Eu nunca tinha visto aquele tipo de jogo. Depois a Grow também, se eu não me engano, trouxe o Brasil como alerta Foi. vermelho. Foi. Cara, e assim, Mas são isso coisas você ficou no hobby distintas. desde lá? Ou você tem a virada pro moderno, assim? Então, Porque, tipo o que assim, que é de esse novo, a que eu tô gente falando? Qual jogou é o o War, a começo? É gente quando eu comecei a jogava... colecionar? Ah, Quando eu comecei a fazer minha coleção, especificamente. Porque assim, a primeira vez que eu joguei uma parada completamente diferente do que eu costumava jogar, provavelmente foi no The Other Green Stuff from Outer Space, sei lá. Awful Green... The É, Awful tá. Green Stuff from Outer Space. Só que aí passou um tempo, pô, jogando uma porrada de coisa, aí fui jogar o Dungeon, o Classic Dungeon, taranã, sabe? Tipo. É porque você falou bem também. É jogar ou colecionar? Porque é isso, eu lembro também, lá em 2016, joguei Citadels, eu joguei contigo aquele Blood Blood, Rage. Blood Rage. Mas é isso, eu estava no hobby, eu acho que é isso que é a parada, né? Jogar, você está no hobby, ou é você tá
na fritação constante. Pois jogando, tem né? essa parada, E aí, você fala assim, tá, então quando é que você emendou e só jogou jogo moderno? Só joguei mais jogo moderno. Pô, aí remete talvez pra uma primeira partida de Mantic que eu tenha jogado, e que foi uma parada diferente que eu vi lá pra 2007, 2008, mais ou menos. Logo depois eu fui conhecer um jogo de zumbi, não era Tiny o Epic Zombicide Zombies? e tal. Oi? Ah, achei que era o Não é Tiny Tiny Epic Epic. Zombies. Tá. Não, o nome do jogo inclusive é Zombies. E aí eu fui conhecer os zombies, sabe? Então, tipo assim, várias outras coisas pequenas, mas, cara, eu não sei te dizer exatamente o começar. Eu vou te dizer que eu acho que isso ressoa em mim quando criança, que era isso. Por que quando eu entrava numa livraria e via lá o board game, aquilo me atraía e, sei lá, minha irmã não via isso, né? Sabe, por que ao Sim. longo dos anos essas coisas chamam a atenção? Quando alguém fala assim, pô, tu quer jogar um jogo? Pô, quero sim, qual é? Qual o lance? E aí, sabe, joga o jogo e se diverte, ou mesmo que Não, não você gosta, mesmo, André. Você, moleque, tinha o Battle Arena, não Battle. Battle Master, que era Battle da Master, Games cara. Workshop. Pois é, não. Pois é. Cara, quando eu era criança, eu tinha, porque eu tinha morado nos Estados Unidos, eu tinha o Hero Quest americano, eu tinha esse Battle Master, eu tinha um que eu nem lembro o nome da parada, mas que ele vinha com uma fita VHS, eu achava o máximo. Sabe? Você Que botava lá maneiro. pra ver um pedaço da parada, tinha umas Aham. miniaturas iradas. Eu adorava, cara, mas é isso. Aí depois tive um grande hiato e fui voltar, sei lá. Eu lembro que quando minha filha nasceu, eu comecei a estudar como é que jogava o Arkham Horror no Tabletop Simulator. Nem sabia o que Maneiro. era, eu só assim, pô, esse jogo dá pra jogar sozinho? Vou ver qual é. Aham. E dali começou, assim, entrou na onda, assim. Vou te falar, Mas sabe qual foi um dos principais jogos que me trouxe? Foi o Pandemic, cara. É mesmo? Pô, maneiro, Porque o cara. Pandemic, ele é muito aceitado por É outras a verdade. pessoas. Então, quando você bota na mesa, aquela história, ele tem um tema maduro, né? Tinha acabado de acontecer a pandemia também, então tava muito Aham. em voga. Cara, e aí eu joguei muito, gostava. Mas Cara, o enfim, é as Pandemic é muito origens, né? legal, eu acho que pela urgência. Primeiro, ele tem um dos melhores mecânicas, vou chamar de mecânica, não tenho certeza se é isso, mas é das melhores mecânicas pra mim que existem no board game moderno, que é o cooperativo. O cooperativo pra mim é a parada mais inovadora que o board game trouxe pra mesa. Sim, bem Vamos inovador mesmo. jogar contra a mesa, sabe? Vamos Tipo, jogar todo junto, né? mundo. Vamos cooperar. Exatamente. Exato, cara. E eu amo. E só o fato de ser cooperativo é um agregador, porque as pessoas que entram, que não são board gamers, né? Mas eles vêm Aham. jogar um Pandemic, eles já ficam, peraí, como assim a gente joga junto? Não é competitivo? Aham. Não, nós somos médicos e estamos salvando o mundo. Vamos Aí olha a resolver o premissa mundo. animal, né? É. É muito legal mesmo, Eu cara, gosto pra também, gostei apresentar. muito. É muito Bom, maneiro, Caiosa cara. diz a seguinte pergunta. Queria ouvir não é uma pergunta, é uma afirmação. Queria ouvir de vocês quais foram os personagens e histórias mais marcantes de aventuras de RPG que fizeram. Essa aí é um Caraca, episódio, hein? isso é um episódio, merece. Esse é um Mas episódio. mas eu te digo assim, talvez o meu maior personagem por uma coisa nostálgica e de carinho, e não por feitos necessariamente, Ah. mas foi meu personagem de Tagmar chamado William Wallace. Didi É. não gostava do filme pouco, né? E ele nem é um cara, assim, ele durou 15 anos numa campanha de mais de 15 anos até, e o máximo de nível dele é nível 8, André. Olha isso. Um Mas bundão, é porque tipo, não sobe muito mesmo. não, Não, assim, tem eu campanha. sempre escuto isso. Joga muito e tá no nível 8. Nunca chega no 10. Às vezes. Cara, Didi, eu tenho duas histórias só. As duas envolvendo flashes. Uma Não, foi então guarda, contigo. guarda, guarda pro Elas episódio, são caralho. curtinha. É só, Não, acho que. não, não, guarda. Guarda pro Achei muito episódio. bom. Porque olha só, a gente pode Tá juntar a bom. galera maneira pra falar de grandes histórias, de histórias maneiras de RPG, minhas grandes histórias de RPG, melhores personagens, melhores feitos do RPG. E ia ser animal um episódio como esse. Tá bom. Porra. Eu vou- Pelo menos, ó, tu já começa com 2 histórias, cacete. Tá bom. Bom, esses foram os comentários do nosso canal de sugestões e críticas. Eu queria só dar um alô extra aqui, que botaram lá no nosso canal de criações da editora, que foi o Jay. O Jay, ele fez depois daquele episódio que a gente falou sobre o Planeta dos Abutres, né, o desenho e alguns Sim, solos, sim. acho que é o Quem Conta a História. Ele falou que ele tá fazendo um jogo, tá querendo fazer crowdfunding, tá querendo botar pra frente, e ele mandou lá a arte do jogo, ele explicou que ele tá tendo que usar a inteligência artificial, porque não tem artista, ele tá usando só como placeholder, né?
Mas ele me mandou, eu comecei a me falar comunicar com ele, e ele me mandou o jogo. O manual e as Olha, cartas, me mandou pra imprimir, né? Pra eu fazer, pra experimentar. Porque que não tá maneiro. pronto ainda. E aí, cara, eu achei muito maneiro, assim, a ideia é sobre você descer num planeta e explorar o planeta, bem na onda daqueles solo RPGs de Journey Aham, que a gente tá fazendo, só que com carta, né? Um jogo mesmo com... não é um TTRPG, né? É um jogo mesmo, legal. que tem E a gente mecânica. vai disponibilizar esse arquivo aí pra você baixar. Sacanagem. Não, primeiro a gente vai Tô jogar. Não, brincando. mas assim, ele falou, o manual não tá pronto, então ainda tava um pouquinho confuso. Eu vou aprender a jogar, ele vai me explicar, e a ideia é botar pra frente mesmo, cara. Mas eu achei, a Tá premissa eu achei do gratuito? caramba. Não, cara, ele me mandou pra gente ver se vai pra frente. Ele vai querer depois transformar isso num jogo, ou se vai ser Ah, financiamento tá. coletivo. Não, então, Mas porque eu aí, zoei da gente botar no Discord. Eu ia zoar essa parada, a sim, gente botar não, acho gratuito. que a ideia Não, não não é pode. essa. Ah, tá, então Ele não até botou pode, as gente. imagens. Se você entrar lá no nosso Discord e você entrar na aba Criações da editora, tem lá as fotos das cartas, assim, foto do manual. O nome do jogo chama Maneiro. Sobrevida, que aliás é uma nome maneira. Pô, E maneiro. aí, Pô, cara, só dando esse alô porque eu achei maneiro que ele colocou ali. legal. Pô, É, deixa eu aproveitar então essa que você tá falando de jogos aí prováveis. O Badwick recentemente comentou que o Pitcar tá em processo final de desenvolvimento e muito provavelmente vai ter o Pitcar não. Capivara Car. Capcar, esqueci qual é o nome do jogo. Parabéns, Capicar. jogo. Ah, tá, é Que tipo Pitcar. é tipo um Pitcar, é para suprir na verdade a falta do Pitcar, ele desenvolveu aí eu ia rotar, mas não rotei, desculpa, gente. Pra É, variar, pra coroar o programa com o foi seu mal. arroto. Mas ele desenvolveu uma parada só que de peteleco, né? Tipo no estilo de Pitcar, que pra quem não conhece é um jogo de corrida de carros, onde você tem um trajeto, uma pista, e você vai dando peteleco em carrinhos e eles vão passando por essa pista aí. Então esse petelecar, esse capivara car e tal, etc, ele é um joguinho de corrida de capivaras. Aham. Né, a mesma vibe inspirada aí, homenageando inclusive o Pitcar. Então, de acordo com o Badwick, estamos aí em momentos finais de desenvolvimento e produção. Maneiro. E produção de protótipo, rapaz. Maneiro. O outro também foi o Beltan, também lá na Criações. Ele falou ele tava ouvindo a banda Far From Alaska, e aí ele desenvolveu um RPG chamado Someday in Alaska. Esse eu ainda não olhei, tá? Mas você Sunday. pode baixar no itch.io, foi o projeto que ele fez. Eu lembro que eu achei bonito, mas a arte é toda o fundo preto com umas coisas meio umas cores meio neon, e eu fiquei na Ah, tipo a dúvida. Aurora Boreal? Não, dá uma olhada depois lá. Não, é tipo neon, tipo um vermelhão, assim, um amarelão. E eu fiquei na dúvida se o PDF tem a versão para minha impressora. Porque imprimir uma folha preta vai ser sinistro. Tá. É um ponto. É um ponto interessante de se pensar. Porque Porque pode ser que normalmente ele tem, até a tenha. galera bota, né? Você, É versão importante ter, na amigável real. para. Total. Senão Total. não consegue. Mas tô dizendo isso porque, assim, você que tá com o seu joguinho também querendo, joga aí pra gente conhecer, cara. Porque eu acho que isso é parte do que a gente fala, né? Quando a gente um dia vai querer ter uma fabulosa editora, não necessariamente a gente vai criar tudo. Eu gostei disso, assim. Esse jogo do Jay, cara, eu tô achando mal barato a Pô, experiência de é estar muito maneiro isso. testando, experimentando uma parada que ainda não existe, sabe? Pô, achei isso muito maneiro. Eu acho isso parte dessa comunidade, parte dessa ideia que a gente quer ter enquanto podcast de estar junto com vocês, não só ouvir, mas ver também o que vocês têm pra mostrar, né, cara? Então, Uhum. mandem mais, não fiquem acanhados de mandar essas criações, não. Cara, eu não sei o jogo, tá, Jay? Eu não sei se o jogo é bom, mas vou te mandar. Tá bonito pra caraca. Pois é, não, assim, eu te disse, a ideia bate totalmente com aqueles tabletop RPGs que a gente ficou falando, sabe? O Sim. Nomadic, Pô, o falando nisso, Substratum. cara, só pra implementar, eu comecei a jogar no voo o. Caraca! Nomadic? Não, de Notorious. espaço. O. Space Espaço não. Aces. Porra, deixa eu. Fala Que pra mim, eu merda! quero saber. Fireflights, Breathless, Starhaulers, Intergalactics, Caraca, calma! Iron Sword, Notorious, Alone Among the Stars, The Long Haul, Porra, Substratum não vou Protocol, conseguir lembrar. Nomadics, Buckets of Ai, Bolts, cara. For Small É o Creatures de Such espaço. as We, Agora Junk eu tô abrindo o Kings. manual do Dungeon World, Todos, nada a ver. Didi, todos que eu tô falando aqui são jogos solos de RPG com temáticas. O VG. O VG? Foi o VG, Não, não? não, não, não. É Space Ah, It. É uma Space It, um negócio assim. não. Então não. Caraca. Então não estamos Tá, então sabendo. esquece o que eu falei, ignora, porque eu não tô lembrando. Eu joguei no meu caderninho, comecei a fazer ali as anotações, só que eu fiquei enjoado pra caralho, porque o piloto ficava subindo e Foda. descendo, e aí eu tive que parar. Eu Mas eu quero tinha começado, encerrar, eu fiquei eu feliz. quero encerrar esse episódio, querido. Aliás, eu gostei muito de poder. Sensação de estar falando com a galera, assim, eu achei maneiro pra Que caramba bom. isso.
tava rolando no bate-papo uma parada de vamos fazer um grupo pra jogar online e tal, com o pessoal daqui e tal. Só que o cidadão me puxou, eu tô querendo tentar lembrar quem foi que puxou, que falou assim, acho que foi o Pyrotraxus, que ele falou que tava querendo aprender o High Frontier. E aí eu falei assim, porra, meu irmão, High Frontier, eu topo ensinar, porque é um jogaço, né? E aí tá uma galera já falando assim, porra, então eu quero, a sensação é que vai rolar um curso de High Frontier. Isso que eu ia te falar, bota no Hotmart, vende o curso, ou faz uma live, pô, faz uma live. Pô, abre um Meet. Mas eu acho que vamos fazer uma parada assim, não. Isso falando sério, galera. Quem tá afim de aprender High Frontier 4, depois fala lá, eu vou querer fazer. Mas aí isso me fez lembrar, eu descobri, Didi, nessa minha pesquisa dos jogos tabletop, com temática de espaço. Cara, Didi, tem um jogo chamado 60 Years in Space, 60 anos no espaço. Tá. É um RPG, e aí se prepara pra isso. Ele é o RPG semi-oficial do High Frontier 4. O cara usa o mapa do High Frontier, o cara, ele criou, tipo assim, ele criou um RPG... É semi-oficial? Porque não tem um apoio real da parada, né? Mas, cara, o cara pegou, ele usa, parece que assim, tem uma dependência física do jogo. Você precisa ter o jogo pra jogar. Não acho ruim, tá? Não acho ruim. Eu vi sobre o jogo. Quando você lê sobre o jogo, ele não fala isso. Mas aí depois eu li um post inteiro do cara falando assim, o que eu achei de jogar 60 anos no espaço. E aí é um post inteiro do cara falando assim, cara, é difícil pra caralho, as regras são tortas, eu achei difícil, tem que ter o jogo, e eu não sabia disso no começo. Só que assim, o cara vai falando assim, meu irmão, por que você tá escrevendo essa parada? E você entende que o cara tá apaixonado pelo jogo. Ele tá meio puto, porque a parada não é perfeita, sabe? E aí, assim, regra pra caralho. Cara, eu tô falando assim que eu achei genial a ideia de você ter um board game que ficou tão maneiro que o cara fez um RPG pro board game. Achei isso e nesse incrível. Ponto a gente comentou, inclusive, estava em promoção lá na caixinha board game, continua a promoção, inclusive, aí nesse mês de agosto, do RPG do Zombicide também, né? É um outro que tem aí sua... Sim, esse é oficial, né? Esse é oficial. Mas, ó, só para despedir da galera, tivemos alguns comentários aqui rapidamente no Spotify também, queria mandar um beijo para as pessoas que comentaram, Elionai, César Edgar, Igor, Salsa The One, José Vitor, Cowboy, na verdade, Jonathan Lima, Lucas S. Melo, mas eu queria ressaltar aqui um carinho que o nosso queridíssimo Igor deixou dizendo o seguinte, eu não sei mais se eu acompanho porque eu gosto de jogos ou porque gosto de vocês. Cala saco!